Olá, doutores. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, pelo amor de Deus, não é? Trancados em casa, sem sair, não saiam. Bom, doutores, seguinte, nós sabemos, né, todos nós sabemos da situação excepcional que estamos vivendo. Situações excepcionais merecem medidas excepcionais. Num primeiro momento, houve sim a postagem de alguns materiais na SAP, materiais esses que continuarão sendo postados. Entretanto, até para nós ficarmos mais, para nós termos essa sensação de maior proximidade, eu pensei em fazer para vocês esses vídeos, tá? E aí, vocês sabem da dificuldade, ó, tô começando a rir já, da dificuldade da Pro Alessandra ficar paradinha, não é? Isso é um problema sério, mas as mãozinhas estão gesticulando, não é? Eu tenho certeza que França e PSOL já estão reclamando, não é? Que estão sentindo saudade do salto do meu sapato, né? Do tec, 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 porque eles adoram reclamar do salto do meu sapato, mas, né, eu também estou em casa, então não posso ficar fazendo barulho, tem mais gente, eu moro em apartamento, tem gente embaixo, tem gente em cima, enfim, vai ficar complicado, mas prometo que vou arrumar um salto muito barulhento para quando as nossas aulas voltarem, entendeu? E vocês matarem a saudade do tec, 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 tec na cabeça de vocês, não é? Olha, brincadeiras à parte, não é? Nós temos que ficar em casa, mas não podemos parar de estudar. Não podemos deixar nossos estudos de lado de forma alguma. Até porque, por tudo que a gente já conversou e vive conversando em sala de aula, não é? O direito, ele tem essa função de acompanhar a sociedade. Não é a sociedade que acompanha o direito, é o direito que vai se moldando, se adequando às situações que nossa sociedade vai passando ao longo dos tempos, enfim. E nesse momento, vocês têm visto na mídia a grande dimensão de algumas questões jurídicas têm sido tomadas. Nesse momento, principalmente no que diz respeito a questões trabalhistas, não é? Pode, não pode das férias, como é que fica a questão da medicação, e o direito de locomoção das pessoas, o direito de ir e vir, enfim, uma série de discussões vem surgindo. Aqui, pensando mais especificamente na nossa disciplina, nesse primeiro momento, não é, os reflexos são um pouco menores, mas, não é, aqui nós, em direito das sucessões, não podemos parar, temos que continuar, e mais que isso, assim, é uma coisa que é triste, mas vai ter muito trabalho para quem trabalha com direito sucessório. Infelizmente, a gente sabe que por tudo que temos visto, que muitas mortes virão, né? Estamos tentando fazer o possível, as autoridades estão tentando fazer o possível, mas é uma consequência natural do que está por vir. Bom, vamos deixar coisas tristes de lado? Vamos pensar em coisas boas, vamos estudar, vamos adquirir conhecimento, que é disso que a gente precisa? Primeiro, o que eu pensei? Pensei o seguinte, eu sei que nós já tivemos algumas aulas, não é? Principalmente vocês que são as nossas aulas de segunda-feira, nós tivemos, salvo engano, 3 aulas, acredito que sim, 2 ou 3 aulas, agora não me recordo exatamente. Mas eu resolvi dar um en passant, ou seja, falar um pouco de tudo que nós estudamos até agora, porque eu sei sim que tem doutores que me abandonaram nessas aulas, não é? Inclusive tem lá na chamada, eu conheço os senhores, não é? Conheço o nome de todos os senhores e sei que muitos de vocês andaram me abandonando. Então, até para ficar uma sequência um pouco mais lógica para nossa disciplina, eu pensei o seguinte, vamos dar um en passant por tudo que nós já estudamos para nós nos situarmos, certo? Penso que seria muito interessante.
Antes de qualquer coisa, não esqueçam. Eu podia matar, eu podia roubar, mas eu tô pedindo. Não esqueçam de usar o nosso querido Vadimécum. Sim, precisamos do nosso Vadimécum? Vamos precisar sim, senhor. Precisamos do nosso Vadimécum. Afinal, eu vivo insistindo isso com vocês. Olha, a resposta da nossa segunda fase está nas nossas mãos. Nós temos que saber usar. Se nós soubermos usarmos o nosso Vadimécum, nossa única possível dificuldade será conseguir dinheiro para pagar a anuidade. E para quem já tem dinheiro para pagar a anuidade, então, putz, beleza. É só se inscrever. Doutores, vamos lá então. Ah, uma outra coisa, antes de entrarmos efetivamente na nossa matéria. Lá na nossa SAP, na nossa sala de apoio presencial, eu disponibilizarei um campo, na verdade, né? Disponibilizarei um campo chamado Fórum. A própria SAP, quando você entra lá, tem um campo chamado de Fórum. Eu abrirei por aulas, né? Fórum da aula X, enfim, deixarei com o nome da nossa aula, com a data e o nome, e lá eu responderei as questões pertinentes a essa aula. Uma outra coisa que quero pedir para os senhores: mas olha, eu não tenho dúvida, não é? Pensa que por qualquer que seja o motivo, o aluno não tem nenhuma dúvida da nossa aula, entendeu tudo certinho, até porque essa primeira aula será uma aula de todos os assuntos que a gente discutiu até agora, de pontos que nós discutimos até agora, então fica mais tranquilo pra gente. Agora, olhem o fórum, acessem, olhem. Por que eu quero que vocês façam isso, que vocês acessem, que vocês olhem? Porque, de repente, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então, vai lá, entra, olha o nosso fórum da SAP. Que mais? Vocês perceberam que eu coloquei esse link no canal do canal do YouTube na SAP. Queria pedir para vocês, agora virei youtuber na marra, né? Mas se inscrevam no canal, sabe? Tentem divulgar isso para o maior número de pessoas, porque a partir de 1000 inscritos fica mais fácil eu utilizar as ferramentas do canal do YouTube. Então, eu posso gravar de qualquer lugar, eu posso gravar do celular, senão eu tenho que me ater à webcam, e aí fica um pouquinho mais complicado, enfim. Isso ajudaria muito. Se você puder fazer, puder pedir para alguém fazer, também ótimo. Embora a SAP vá mandar mensagem para todos os alunos, reforcem com os colegas, repassem no grupo que nós vamos trabalhar através dessas videoaulas, certinho? Ok? Vamos falar especificamente da nossa matéria, que já demoramos muito. Seguinte, doutores, vamos lá, vamos falar de direito das sucessões. Quando eu falo em direito das sucessões, o que remete, né, à sua cabeça no primeiro momento? Qual a sua primeira ideia? Vamos lá. Direito das sucessões. Direito das sucessões. Vai pensar no direito dos herdeiros? Sim, podemos dizer que sim. Que vamos pensar no direito dos herdeiros, não é? E aí nós temos uma série de questionamentos. Quem são os herdeiros, não é? O que a pessoa herda? Enfim, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos pensar o que é o direito das sucessões? O que nós podemos entender como direito das sucessões? Em primeiro lugar, o direito das sucessões nada mais é do que o conjunto de normas, não é? Que regulamentam o direito sucessório, que regulamentam a forma como os bens que pertenceram a uma determinada pessoa, como esses bens serão repassados para os seus herdeiros. De que forma, de que modo? Nós não podemos nos esquecer do princípio da Saicine, não é? E aí algumas pessoas vão falando do Saicine, enfim. A sua pronúncia é
o de menos para mim nesse momento. O que eu preciso? Eu preciso que você saiba que nós temos esse princípio que diz o quê? De que trata esse bendito princípio? Esse princípio nada mais diz pra gente que os herdeiros herdam os bens no momento em que o decujus faleceu. No momento do óbito, ou seja, no último suspiro dessa pessoa, a pessoa foi lá, deu seu último suspiro, né? Quando eu costumo brincar em sala de aula. Deu lá seu último suspiro. É nesse momento, no exato momento da morte dessa pessoa, é que esses bens são transferidos para os herdeiros. Aí nós temos alguns pontos a serem considerados. Pensa comigo. Às vezes, a pessoa faleceu e o seu herdeiro nem sabe, mas mesmo assim ele já herdou? Sim, já herdou. Caramba, como assim? O princípio da Saicine. A pessoa herda no momento da morte do decujus. Mas e o inventário dessa pessoa? O inventário nada mais é do que a regularização da transmissão desses bens, tá? São coisas diferentes. Então vamos lá. Herda quando o herdeiro vai herdar no momento da morte. O que acontece depois é a regularização da transmissão dessa herança para o efetivo herdeiro. Até porque a gente tem que pensar em algumas situações. Por exemplo, o decujus, não é? Ele pode ter feito um ato de disposição de última vontade. Ou seja, ele pode ter um testamento. De repente, uma pessoa, ela foi contemplada nesse testamento. A partir do momento que essa pessoa foi contemplada no testamento, e esse testamento é válido, esse testamento é um ato jurídico perfeito, se ele tem validade, essa pessoa herdará. Então, às vezes, vamos imaginar o seguinte, olha, uma amiga minha foi lá e na parte disponível da herança dela, ela deixou uma partezinha para mim. Eu sei, eu tenho ciência que essa amiga faleceu, mas eu não tenho ciência de que ela, me incluiu no seu testamento. Então, quer dizer, eu já herdei, mas eu nem ciência tenho. Por isso que nós temos o inventário como essa forma de regularização da transmissão dos bens do decujus para os herdeiros, certo? Aí, nessa situação toda, nós precisamos pensar o seguinte: como é que vai se dar essa transmissão? Essa transmissão, ela vai se dar havendo testamento, ocorrerá a disposição desses bens conforme as vontades do testamento. Só que a gente precisa pensar o seguinte, lembra, testamento é um negócio jurídico. Se esse testamento é um ato jurídico, não é? Nós não podemos nos esquecer que ele tem alguns requisitos para validade. E quais são esses requisitos? Lembraram? Lembra? Vamos. Lembrou, eu sei que você lembrou. O artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, o testamento, ele tem regras próprias e não se preocupem nesse primeiro momento tanto com essas regras específicas do testamento. Por quê? Porque lá, se vocês pegarem lá o nosso plano de ensino que está na nossa SAP, vocês verão que mais no final do semestre, mais no final do nosso curso, nós vamos falar especificamente de testamento. Nesse primeiro momento, algumas diretrizes gerais, certo? Mas e se não houver testamento? Se não houver testamento, nós teremos a sucessão legítima.
Então vamos lá. Nós temos sucessão legítima e sucessão testamentária? Sim, temos dois tipos de sucessão, a legítima e a testamentária. Legítima e testamentária e ilegítima. Olha lá. Ai, gente, vocês fazem tanta falta aqui. Eu preciso de vocês perto, eu preciso. É ruim falar pra câmera, é muito ruim. Bom, volta. Seguinte, essa sucessão legítima, não é? É aquela sucessão onde não há o testamento. E se não há testamento, como é que é feito? Ué, se não há testamento, nós vamos seguir o que está disposto no nosso ordenamento jurídico. E o que está disposto no nosso ordenamento jurídico? Primeiro, o artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Ele resguarda o direito de herança. E aí, nós vamos lá, pegamos o nosso vade-mecum, sim, vamos precisar de vade-mecum. E lá, a partir do 1784, nós temos as disposições gerais do direito sucessório. E aí nós temos lá, ó, o próprio 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e aos testamentários. Ou seja, nós temos a sucessão legítima e testamentária. A testamentária vai seguir o que está no testamento. A legítima, não havendo testamento, eu vou seguir o que está na letra da lei. Certo? E é o que acontece na maioria dos casos que nós conhecemos. Na maioria dos casos, não é? A grande maioria das pessoas, embora seja um assunto que venha tomando outras proporções, a sucessão testamentária, o planejamento sucessório, que inclusive é um campo grande para quem gosta dessa área, para quem tem intenção de atuar nessa área, ele vem crescendo cada vez mais. Mas, no primeiro momento, o brasileiro não é muito preocupado com essa questão de planejamento sucessório, do que vai ficar com quem, enfim. Então, começamos lá, não é? No livro 5 do Direito das Sucessões, fala da sucessão em geral. E aí, nós temos que pensar na seguinte situação. Quem são os herdeiros? Nós temos alguns pontos a serem considerados. Quem são os herdeiros? O que é o espólio? O que é o inventário? Quem é o inventariante? Tudo, porque algumas dessas palavras, para quem já acompanhou uma sucessão, a pessoa está familiarizada com essas palavras, com esse vocabulário. Para quem já faz estágio na área, vamos lembrar que a gente tem bastante gente do grupo de vocês, não é? Porque aqui para a Unidrumon vocês estão no 7º semestre, já estão avançados no curso. Então, vários de vocês ou já acompanharam, ou já estudaram no escritório, enfim, de alguma forma têm acesso. Então, nós temos aí alguns conceitos importantes para nós estudarmos. Primeiro, eu acabei de falar do de cujus, não é? Quem é esse de cujus? O de cujus nada mais é do que o autor da herança. O de cujus é aquele que criou um patrimônio da pessoa, não é? Ela foi criando esse patrimônio ao longo de toda a sua vida. A partir do momento do óbito, essa pessoa, ela deixa de ser chamada de pessoa e assume aí esse nome de de cujus. Então, de cujus nada mais é do que o autor da herança, aquele que tinha bens esses que foram transmitidos aos seus herdeiros. E pelo princípio da Saicine, esses bens foram transmitidos no momento da morte. Tá, então falamos do de cujus. O que mais? Ai, que é o espólio? Você já ouviu falar de espólio? Nós já falamos do espólio. Ah, mas se você, sim, você, que não foi à minha aula, que não seguiu os meus conselhos, não é? Olha, faltou, pega o caderno do coleguinha, vê o que a tia passou, não é? Eu sei que tem gente que faz isso. Bom,
Você que não pegou esse material, que não foi atrás de estudar a matéria que foi passado pela professora, vamos lá, me diz, o que é o espólio? O que a gente pode entender como espólio? De uma maneira muito simples, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: o espólio nada mais é do que o conjunto de direitos e deveres do decujus. O espólio, não é, de uma forma mais simples para vocês entenderem, nada mais é do que um conjunto de direitos e obrigações desse decujus. Como assim direitos e obrigações? Olha, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: cuidado com o que vocês andam repetindo por aí. Porque já faz um tempinho que nós mudamos de patamar dentro da nossa sociedade, não é? E aí aquela conversa só nossa, que de repente quem não é da área poder ter acesso a esse vídeo vai falar: caramba, que arrogante. Mas não é o caso. Pense o seguinte: nós somos pessoas, como eu costumo brincar com vocês, né? Somos pessoas chiques, elegantes, cientistas, estudiosos de uma ciência, da ciência do direito. Ah, sim, estudiosos dessa ciência. E se nós somos estudiosos de uma ciência, se nós somos cientistas, nós temos que usar nossa linguagem técnica, certo? Então, voltando. Esse espólio nada mais é do que esse conjunto de direitos e obrigações do decujus. E por que eu voltei nessa questão de linguagem técnica? Primeiro, porque vai ser sempre importante isso a qualquer tempo. E uma outra situação, eu tenho certeza que em algum momento vocês, às vezes até brincando, ou às vezes ouviram algumas pessoas dizerem assim: ai, olha, nossa, coisa lá na minha casa, na minha família tá tão ruim que se meus pais morrerem, alguém morrer, eu vou dar dívida. Primeiro, esquece isso, apaga isso da sua mente, ok? Ninguém, de novo, ninguém e de novo, ninguém herda dívidas. O que nós temos é o seguinte: o decujus em vida assumiu as suas obrigações. Assumiu as obrigações e, a partir do momento que ele assume uma obrigação, ele vai responder por esse vínculo obrigacional. E não é porque ele morreu que ele deixa de responder por esse vínculo obrigacional. Na verdade, é o patrimônio dele. Vamos lá, salvo engano meu, tá lá no 391 dos Códigos Civil, acho que é 391, calma, vamos achar. Aula mesmo. Igual a gente faz assim, igual nós faríamos na nossa sala de aula. Ah, e olha lá, isso mesmo, 391, olha, lembrei. Artigo 391 do Código Civil. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos, de novo, todos os bens do devedor. Ou seja, se o decujus assumiu alguma obrigação, mesmo após o seu óbito, mesmo após a sua morte, os seus bens responderão por essas obrigações inadimplentes. Ou seja, antes de partilhar o bem, né, antes de partilhar o patrimônio com os eventuais herdeiros, o que deve ser feito? Devem ser pagos todos, e repito, todos os credores. Sim. Ou seja, então o espólio nada mais é do que o conjunto de direitos e obrigações do decujus. Ainda eu costumo brincar em sala de aula, eu vou lá e falo: olha, é como se... Calma aí, vamos fazer igual? Aguenta aí. Vai vento, vai vento. É como se essa bolsa aqui, olha, fosse o espólio. Lembra? Quem é meu aluno sabe, é a case do meu note. Eu pego, olha, o decujus, ele tem um apartamento. Ah, sim, ele tem um apartamento. Um apartamento. Ah,
Ah, esse de cujos, ele tem também vários imóveis. Ah, tem um imóvel, coloca aqui, esse imóvel. Ah, mas ele tem bens móveis, então tá bom, mas o bem móvel, coloca aqui. Ah, mas esse de cujos, ele também tem dívidas. Sim, pasme, o de cujos também tem dívidas. Ah, é? Sim, tem uma dívida no cartão de crédito. Pega aqui. Olha, juntamos todos os bens, juntamos todas as obrigações, tá tudo aqui, ó, fechadinho. Isso nada mais é do que o espólio, o conjunto de todos os deveres, não é? E os direitos do de cujos. O direito de propriedade, por exemplo, desses bens. Aí, o que vai acontecer? O que os herdeiros precisarão fazer? Esses herdeiros, antes de fazer qualquer partilha, eles terão que pagar os credores. Lembra que eu falei que tem bens? Ah, pensa que dentre esses bens existem aplicações bancárias. Ah, é? Aplicação bancária é um bem? Sim, é um bem. Então, olha, mas ele tá devendo algumas parcelas, sei lá, de uma... O exemplo clássico que eu uso na sala, de uma cozinha de aço inoxidável que ele comprou em 48 parcelas e pagou só 3, ainda tem 45 parcelas pela frente. Ah, vai ter que pagar todas essas parcelas? Sim, deverão ser pagas. E o que sobrar? O que sobrar, aí sim vai partilhar entre os seus herdeiros, tá? Então, o espólio é esse conjunto de direitos e deveres do de cujos. Depois que pagou, aí sim, partilha. Aí essa questão, né, que eu disse para vocês, que tem gente que fala assim, ah, é guardar dívidas. Não, você não vai dar dívidas. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que o patrimônio do de cujos, você é um herdeiro, e o patrimônio do de cujos é de 50 mil reais. Só que o de cujos tem uma dívida na praça de 100 mil reais. Eita, não vai ter dinheiro nem para pagar todo mundo. Não vai ter dinheiro para pagar todos os credores. Então, você como herdeiro vai herdar essa diferença? Não, mas também você não vai receber nada. O patrimônio será utilizado única e exclusivamente para o pagamento das obrigações assumidas por esse de cujos, tá? Agora, pensa que esse de cujos, com o mesmo patrimônio de 50 mil reais, ele tem uma dívida de 5 mil reais só. O que vai acontecer? Será pago esse credor dos 5 mil reais e vai sobrar 45. Esses 45 que vão sobrar, aí sim, esses 45 mil reais serão partilhados entre os herdeiros. Sejam eles, não é? Herdeiros relativos à sucessão testamentária, sejam eles herdeiros relativos à sucessão natural, a sucessão que está disposta na lei. Sucessão em casos onde não existe um testamento elaborado por esse de cujos.